É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez, nesse mês de janeiro, o mês de aniversário dos 20 anos. Nós já somos maiores de idade, né? Então, cada vez mais trabalho, cada vez mais ação, na certeza que estamos fazendo o melhor para deixar a casa firme nos trabalhos de amparo e proteção das mãos mais necessitadas. Nós vamos ter, até o dia 20 desse mês, nós vamos ter palestras, né? Com os nossos irmãos que sempre nos prestigiam na. E a partir do dia 25, nós vamos da comemoração do aniversário do Fé. Irmão, quero que estamos fazendo alusivos. A gente já mandou a primeira etapa, 25 camisas, e aqueles irmãos que desejarem adquirir a camisa do aniversário, por favor, você pode falar e a gente providencia a encomenda. Então, eu queria passar rapidamente a nossa programação de aniversário. No dia 25, que é a segunda-feira, presencialmente lá no centro, nós vamos estar lá, os trabalhadores, e vamos ter uma palestra com o Fábio Cavani, né, um jovem que já se várias palestras dele nas universidades e eu que você assistisse esse jogo para que você pudesse fazer as aulinhas. Aí vamos ter uma apresentação artística de Tânia Soares e o Nome. No dia 25, na terça-feira, sou médio, e com Liomar do Espírito Santo. E a apresentação artística é de Diego, São lá da Sofia do Espírito Poço. No dia 27, temos Carlos Conquistador, com Orlando Norinho de Minas Gerais. E nós vamos ter apresentação artística de o Rainaldo, que está nos ajudando nessa forma. Sou muito gentil e nós vamos ter o prazer de ir no dia 25. Na quinta-feira, em unidade, como a de Rosana Silva, de Minas Gerais, ela fez as palestras aqui na no nosso, nossa plataforma, né? E ela estava esse tema e apresenta a artística de Camila Sá. No dia 29, Transcomunicação Instrumental. É de uma pessoa muito nossa, daqui de Natal, do Venise, né, que é da Produção Espírita. E vamos ter a ação de Allan Carlos, do Acre, da Estação. Estamos esperando também conhecer essa. E encerrando o nosso evento, no sábado, mediunidade, conversando com os. Isso, inclusive, é um dos livros já do Raio, né? Que já encerra os nossos áreas lá e apresentação artística de Aldo Motelevi, lá do Paraná. As nossas atividades vão começar às 9h30 e vão ser transmitidas pelo Facebook e pelos nossos parceiros. Série 2, TV 7, TV Ciental, Espiritismo e Rádio Portão TV.
Muita paz a todos, continuar firme no bem. Um grande abraço, querido Luiz. Então, para a gente falar muito comigo, vou fazer a inicial e nós iniciamos a nossa palestra. Amado Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, querido e amado, Oswaldo Cruz, espiritual da nossa casa, né? Que nessa noite teremos que nos dedicar e elevar o pensamento, energias, por luz e paz, e essas energias possam chegar a todos aqueles irmãos que estão com a ficha ali na espírita, que cada um deles seja iluminado, seja abençoado, seja protegido desse tratamento, e possamos também levar essa energia a todos aqueles irmãos que estão acometidos e que estão com outras dificuldades, que cada um deles seja beneficiado com a palestra de hoje, que todos nós aqui presentes, que estamos através da internet, também a palestra, possamos receber esses fluidos, essa luz, esse amor. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que possamos ter um ministério conhecido da mensagem que vai ser trazida para o nosso irmão Igor, e assim seja. Igor, com você. Ô Luiz, boa noite. Boa noite aos queridos amigos do Centro Espírita Luz Divina e todos os queridos amigos que nos acompanham através dos canais da instituição. Tenho certeza que estamos transmitindo pelo Face, eu não sei se estamos também pelo YouTube, eu estou vendo vários comentários aqui pelo Facebook, inclusive já compartilhei. Peço para os irmãos darem um feedback, a gente estava vendo a fala do Luiz um pouco cortando o áudio. Pergunto se vocês estão me ouvindo bem. Vão me dando um feedback aí pelos comentários aí no Face, eu estou acompanhando por aqui, para saber se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, se a voz está clara. Um abraço aí para os queridos amigos que já se fazem presentes, a Genilza, a Lucileia, Ana Maria, Jailton, Régia, Sérgio, boa noite, meu amigo querido, um forte abraço. A Maria Tereza também presente, Fátima, Orizélia, boa noite, Orizélia. Pronto, tá? O pessoal tá confirmando agora aí, Elvésio também, chegando, o som tá ok. Então, que maravilha. Uma alegria retornar, pelo menos virtualmente por enquanto, a essa casa tão querida do nosso coração, da qual sempre digo, me sinto parte, me sinto beneficiário da casa, né? Nesse momento aí de pandemia, a gente não tem podido, né? Tem sentido falta desse abraço que eu conversava com o Luiz nos bastidores, mas já, não tenho dúvidas, a gente vai ter a oportunidade de se reencontrar nesse espaço tão especial ao nosso coração, que nos abriga a nossa família, e abraçarmos-nos, né, com a tranquilidade e a felicidade de termos superado esse momento. Jesus nos abençoe nesse sentido. E vamos às reflexões da noite, né? A nossa reflexão, ela está contida dentro do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática é dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. A Maria Conceição disse que não está conseguindo ouvir, suponho que talvez um problema específico contigo, minha amiga, porque pelos outros feedbacks dos demais irmãos e irmãs, eu acho que está tudo caminhando bem. Então, talvez aquela famosa solução de sair e entrar de novo resolve pelo menos 90% dos casos tecnológicos aí, né?
Então, dentro desse contexto do dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, a gente ficou com a reflexão em torno do item preces pagas. E muito, com a perspicácia muito interessante, a equipe de divulgação doutrinária do CELD colocou o título da palestra A Prece é um Ato de Caridade. E tem tudo a ver com esse contexto e com essa reflexão que a gente precisa fazer sobre a prece, sobre a gratuidade, né, da prece dentro da reflexão contida no capítulo 26 do Evangelho, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E começa, queridos amigos e queridas amigas, para quem eventualmente esteja aí com o Evangelho segundo o Espiritismo e queira acompanhar, né, itens 3 e 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês a passagem evangélica, na realidade, as passagens evangélicas. E essa é uma coisa que a mim sempre me chama a atenção e que eu gostaria de compartilhar com os amigos. Eu diria assim, prestem uma atenção redobrada a determinados momentos do Evangelho que são registrados por mais de um evangelista. Porque, de fato, trata-se de um consenso, trata-se de algo que se julgou importante para fazer parte do registro da leitura evangélica de mais de um evangelista. Nesse caso, nessa passagem evangélica, claro, sobre formas de escrever diferentes, nós vamos encontrar o registro em Lucas, nós vamos encontrar o registro em Marcos e nós vamos encontrar o registro em Mateus. 3 dos canônicos trouxeram esse momento para os seus evangelhos em determinado instante dos seus escritos. A mim sempre me traz uma mensagem. Presta atenção nessa passagem, porque ela foi julgada uma passagem relevante por mais de um evangelista. É o caso. E nós temos então lá no item 3, Kardec reproduzindo o texto evangélico, na minha tradução, na minha edição, que diz assim: disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins. Que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. E aí, depois, na sequência, nós vamos ter os comentários de Kardec, uma parte dos quais eu vou trazer aqui em determinado momento. Mas antes eu gostaria de citar uma reflexão do nosso insigne codificador, presente na edição da Revista Espírita, não essa que eu trago um outro texto, essa é a edição de 61, já eu faço a referência a ela, mas na edição do ano de 1866. Ao falar da prece, Allan Kardec ele nos diz o seguinte: todos os povos oram. Todos os povos oram. Do mais selvagem ao civilizado. Aí eles são levados pelo instinto. E é o que os distingue dos animais. Sem dúvida, oram de maneira mais ou menos racional, mas, enfim, oram. Os que, por ignorância ou presunção,
não praticam a prece formam no mundo insignificante minoria. A prece é, pois, diz Kardec na Revista Espírita, uma necessidade universal, independentemente das seitas e das nacionalidades. E por aí, então, meus amigos e minhas amigas, nós vamos verificando a relevância da prece, que faz parte, então, da lei natural. Nós que estudamos a doutrina espírita e que vamos acompanhando as reuniões de estudo sistematizado, quando a gente chega lá no tomo 2, a gente vai estudar uma lei chamada Lei de Adoração. E a gente vai perceber, então, que a prece, ela faz parte, então, dessa lei natural. É uma necessidade íntima e, por assim dizer, instintiva de conexão da criatura com o Criador. De conexão da criatura com o Criador. Isso faz toda a diferença na construção do nosso raciocínio para chegar na reflexão específica da noite, quando nos convida a pensar um pouco sobre essa questão de se fazer pagar pela prece. De uma forma direta, como aconteciam com os escribas e os fariseus criticados por Jesus na passagem evangélica, que cobravam das pessoas mais simples, simbolizadas no texto evangélico pelas viúvas, para fazerem as suas longas preces, que normalmente, nesse caso, eram muito mais um amontoado de palavras do que verdadeiramente um arroubo do coração, que deve ser a condição fundamental de uma prece, de uma oração, por conta dessa condição de ela ser, para ser eficaz, como a gente vai ver depois, lá no próximo capítulo do Evangelho, capítulo 27, ela tem que partir do coração, do íntimo do ser, né? Ela tem que estar envolvida realmente num sentimento que a divinize, de alguma maneira, se é que nós podemos assim dizer. Então a prece, ela é esse momento íntimo de elevação, de conexão da criatura com o Criador. No dizer do espírito André Luiz, no seu livro Conduta Espírita, é luz na alma. Não é segredo para os amigos que eu tenho uma predileção pelo André Luiz, né? O André Luiz nos diz lá que a oração é luz na alma, refletindo a luz divina. O espírito Agostinho, o Santo Agostinho, mais à frente no outro capítulo, na sequência, o capítulo 27, que vai tratar especialmente da prece, o pedir e obtereis. Mas vamos dar um spoiler aqui do capítulo 27. Agostinho nos diz que a prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. A prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. A prece, filha primeira da fé, nos conduz ao caminho que nos leva a Deus. Emmanuel, para chamar um outro universitário em Vinha de Luz, ele nos diz que a oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Bezerra de Menezes, no seu livro A Coragem da Fé, nos fala que a prece jamais é um monólogo. Jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o Criador, que não a deixa sem resposta. Olha só
Que coisa linda que Bezerra nos fala. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o Criador, que não a deixa sem resposta. É por isso que o poeta Amaral Ornelas, através da mediunidade do nosso Chico Xavier, falando sobre a oração, ele vai nos dizer que a oração, a princípio, ela é um rumor do coração que clama. Asa leve a ruflar da alma que anseia e chora. Depois é como um círio hesitante da aurora, convertendo-se após em resplendente chama. Então, ei lá vibrar como estrela sonora, é a prece a refulgir por milagrosa flama, glória de quem confia o poder de quem ama, por mensagem solar, cindindo os céus afora. Depois, outro clarão desce e fulgura. É a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Irmão, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração nós bradamos, Pai Nosso. E através dessa luz Deus responde, meus filhos. Eu acho lindo isso. Eu não sei vocês, o que é que vocês acham, mas eu acho lindo esse momento em que o Amaral Ornelas nos fala sobre a resposta, né? A resposta do divina, né? Nesse momento de quando a gente eleva o nosso pensamento e diz Pai Nosso, ter a certeza íntima de que a resposta vem, meu filho, minha filha. Nem sempre a resposta atende aos nossos anseios egoístas, imediatistas, mas ela sempre vem. Sempre vem. Eu acho isso lindo. Eu não sei quanto a vocês. Vão dizendo aí, eu não estou vendo mais aqui agora novos comentários. Vão me ajudando aí, dizendo se está tudo bem, para que a gente possa seguir sempre adiante. Então, meus amigos, por que dentro do contexto das preces, desse tema, a gente trouxe essa reflexão e quis ainda uma vez reservar e investir um pouco de tempo para mostrar a importância e a relevância da prece? Porque quando a gente reflete sobre qual é o significado da prece, qual é o significado da oração, automaticamente a gente vai perceber, então, de que, como se coloca e se colocou no título da nossa reflexão da noite, a prece ela é um ato de conexão da criatura com o Criador e, portanto, um ato de caridade. E é isso que Kardec vai colocar na sequência em O Evangelho segundo o Espiritismo, de onde o título da palestra foi extraído. Item 4 do capítulo 26. A prece é um ato de caridade, é um arroubo do coração. Que nós falamos. Tem que partir daqui. Tem que partir daqui. Então, cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que se custe. O que para nós espíritas, por todas as reflexões que a doutrina nos traz, não faz o menor sentido. E aí Kardec, na sua característica muito comum de argumentação e de análise, vai nos dizer, ora, de duas uma. Deus ou mede ou não mede as suas crenças pelo número de palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhuma? Por aquele que não as pode pagar. É falta de caridade.
Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso, relembrando a passagem evangélica dos escribas e dos fariseus que, a pretexto de longas preces, devoravam a casa das viúvas. Por que então cobrá-las? Então, dentro do viés do dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, eu penso que não há nem muito o que explorar, porque, iluminados pelas luzes do entendimento espírita, fica claro que não faz sentido imaginar Deus, a divindade ou os espíritos superiores intermediando ou não intermediando uma oração feita subordinada a qualquer troca de vantagens, inclusive não necessariamente monetárias, porque o pagamento pode não ser um pagamento pecuniário, mas pode ser uma troca de favores. Né? Então, em tudo que nós fazemos ao nosso semelhante, na mediunidade, mas também aqui no ato da oração, a doação, o ato de caridade, desinteressado em favor de alguém, sem esperar nada em troca, movido única e exclusivamente pelo desejo de fazer o bem e de ajudar o outro. Esse é o móvel do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo do Cristo. Mas como Cristo, como grande profeta, sabia do que se ia se suceder nos anos, nas décadas e nos séculos seguintes, deixou o registro evangélico. E, no entanto, ao longo desses 2 milênios, quantas e quantas vezes nós, enquanto humanidade, ignoramos a recomendação do Cristo, claramente exposta e, como dissemos, registrada, inclusive, por mais de um evangelista. Vendemos lugares nos céus, trocamos por indulgências, fizemos várias coisas. Agora, a gente está começando a desejar entrar dentro de uma reflexão diferente, que mostra para a gente a necessidade de realmente considerar a prece direcionada para um outro como um ato de caridade, que só faz sentido e só tem mérito se ele estiver sendo movido por um único interesse, que seja o interesse do amor, o interesse da caridade, o interesse da compaixão, da benevolência, do desejo de ajudar firmemente a alguém. Nesse sentido, nós sabemos do grande poder da prece, não é, meus amigos? Eu não quero adiantar as reflexões que virão no capítulo seguinte, mas lá a gente vai ver exatamente o grande poder fluídico que a prece tem e que nós podemos experimentar, inclusive nesses tempos de pandemia, não é verdade? A pandemia, inclusive, nos ensinou o valor da oração. Eu não sei quanto a vocês que estão nos acompanhando aí pelo chat, mas digam aí, façam uma reflexão pessoal agora. E aqueles que desejarem compartilhar, escrevam aí, para que a gente possa fazer alguma interação. Quando a gente vai lá no céu de olha, consegue vê-los, consegue... Agora aqui eu me prendo aos comentários, então me ajudem. Faça uma reflexão pessoal. Nesses últimos meses, praticamente já quase nesse último ano, nesses tempos de isolamento social e nesses tempos de pandemia, você, querido irmão ou querida irmã, orou mais ou menos? Fez mais preces? Por você, pelos seus familiares, mas, fundamentalmente, orou mais pelos seus semelhantes? Pelas pessoas que a gente recebia notícias através das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, que se contaminaram com esse vírus? Quantas e quantas vezes nós não nos unimos em correntes de oração pelos nossos semelhantes, pelas coletividades, pelos profissionais da medicina, médicos e enfermeiros, pelas cidades que estavam com uma situação mais difícil, como, por exemplo, agora a cidade de Manaus e o estado do Amazonas? Você já parou para orar por esses irmãos, pessoas desconhecidas? Nós não sabemos quem são. Você acha que você fez isso menos ou mais? Elvésio já está dizendo aí que fez mais. E aí, a gente começa a perceber um dos valores dessa pandemia, ou uma das lições que esse momento nos trouxe.
nós nos conectamos mais com o hábito da oração. Aprendemos mais a orar. Aprendemos mais, inclusive, a orar pelo outro, não é, Dalva? Pelo país, pela coletividade, pelo mundo inteiro. Será que antes dessa pandemia a gente cultivava firmemente esse hábito? Esse hábito de orar pelo outro. Esse hábito de fazer uma das mais belas e nobres formas de caridade. Por isso que, belíssima a proposta de texto, Rosineide, Luiz Neto, Luiz Lopes e a toda a equipe doutrinária aí do CELD aos trabalhadores, porque mostram para a gente exatamente que a prece é um ato de caridade. E das mais belas formas. Porque em secreto, colocando-me, resguardando-me no meu lugar de oração, seja ele qual for, existindo ele ou não, na hora em que eu estiver me deslocando, em todas as vezes em que a gente se conectou com a vibração da prece e da oração, e oramos pelo nosso semelhante, nós nos conectamos, então, com uma das mais belas e nobres formas de se fazer o bem. O bem completamente desinteressado. O bem que cumpre fielmente os princípios do dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Na maioria das vezes, a pessoa que recebe os benefícios defluentes da oração, e eu não vou aqui fazer essa abordagem, porque senão seria uma outra temática, mas nós sabemos que os benefícios existem, são reais, são efetivos, não é uma pura abstração. A prece ela tem um efeito fluídico, é vibração, é onda de amor que se transmite através do fluido cósmico universal e que atinge o destinatário e que tem um poder curador. Curador. E que eu faço. E a pessoa que está recebendo nem sabe. Pode até saber que tem várias pessoas orando por ela, mas não sabe. E nós estamos ali. Então, como a gente diria no popular, é dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste na veia. É o treinamento de fazer essa caridade, a caridade moral, a caridade desinteressada. Então vejam só as lições que esse momento, não é, Genilza? Muita oração por todos, por todos. Nesse momento a gente liberta-se um pouquinho do egoísmo, né? Porque normalmente a gente tem o costume de olhar somente assim, mais ou menos um palmo, não mais do que isso, adiante do nosso nariz, ou somente para o nosso próprio umbigo. Mas quando nós fazemos esse exercício de orar pelos outros, a gente realmente está se conectando com a essência da caridade, expressa lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos, no famoso acrônimo que a turma da Evangelização Espírita Infanto-Juvenil conhece muito bem, o BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então esse é um ponto, né? Esse é um ponto. E aí, imaginar uma troca de favores, seja ela qual for e em que circunstância for, é denegrir de alguma maneira, é macular de alguma maneira algo que é de essência e de origem divina, como nós colocamos. Sempre recordamos, inclusive, né, o exemplo do próprio André Luiz expresso lá em Nosso Lar. Quando conectado pelos laços da oração, feita nesse caso em favor de si mesmo, ele pôde abrir um canal para que as demais orações que estavam sendo feitas, inclusive por sua mãezinha, pudessem permitir o amparo da espiritualidade em seu favor. Então, esse é um ponto que a gente traz para a nossa reflexão, extremamente importante.
Nos diz Kardec que a prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é negar a bondade de Deus. É recusar para si mesmo a assistência. E para os outros, no que nos importa mais aqui nessa noite. E para os outros, o bem que se lhes pode fazer. E às vezes a gente fica assim, mas eu gostaria tanto de fazer a caridade, eu gostaria tanto de ajudar, mas infelizmente eu ainda não tenho condições, eu gostaria de poder fazer mais, se eu ganhasse na loteria, porque aí eu ia ajudar tantas pessoas, mas infelizmente eu não posso. Uma das mais belas formas de se fazer a caridade e é completamente grátis, é free, 0800, não custa nada. No máximo, um pouquinho do seu tempo dedicado para o outro, mas que não é um custo, é um investimento. Quando você dedica tempo para o seu semelhante, o seu próprio tempo se multiplica. Então, olha aí que oportunidade que nós temos. Agora, claro, uma outra provocação que a gente traz aí nesses próximos minutos é o seguinte. É importante que esse ato de orar pelo outro, ou de saber que o outro está orando por você, não impeça você também de fazer o mesmo, né? Porque quando a gente não faz isso, a gente está abrindo mão dessa conexão, uma conexão banda larga, fibra ótica, com a misericórdia divina, com o Cristo, com os bons amigos espirituais. Como se a gente não fosse capaz também de fazer isso, entende? Então, a provocação que a gente traz também um pouco nesse momento, provocação, né, no sentido bom do termo, né? Eu sempre me lembro nessas horas do nosso querido Ricardo Alves, né? Nos convida sempre a pensar e a questionar, é que a gente também, em nome dessa possibilidade de receber a oração que nos é direcionada pelos nossos amigos, aquelas pessoas que gostam de nós, principalmente quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, que isso não nos impeça de nós fazermos a nossa parte. Que é muito comum, muitas vezes, a gente chegar e encontrar, e quantas vezes a gente também não fez isso, né? Diz assim, Luiz, ora por mim. Orisélia, Genilza, Fátima, ora por mim, eu estou muito precisado. Me coloque aí nas suas orações. Mas que isso não nos impeça de que nós também nos coloquemos nas nossas próprias orações. Porque, em muitos momentos, é isso que está faltando. Era exatamente o que estava faltando para o nosso André lá, não é? No exemplo que nós trouxemos. Muitas pessoas queridas estavam intercedendo por ele. Mas ele precisava estabelecer uma ponte para que essa ajuda, inclusive, direcionada pelos seres que o amavam, pudessem chegar até ele. Então, muitas vezes, quando a gente terceiriza a prece, quando a gente delega essa responsabilidade para uma outra pessoa, a gente corre o risco de estar abrindo mão também desse precioso recurso através do qual nós podemos encontrar, relembrando o poeta Amaral Ornelas na sua poesia, a resposta divina aos rogos da criatura. E mais uma vez, então, se fazer pagar pela prece não faz o menor sentido. Né? No sentido de que, nessa nossa reflexão, estaria isentando aquele que precisa efetivamente dessa conexão, dessa vibração, desse fluido que verte do alto, de construir as condições para que o socorro venha até ele. Então a gente precisa fazer um mix, ou como se diz no popular, né, um combo das duas coisas. Na hora em que a gente estiver passando por alguma dificuldade, solicitar as orações das pessoas queridas do nosso coração,
É sempre bom, nunca é demais. E realmente vai criar uma corrente fluídica e energética positiva, granjeando o auxílio dos mentores espirituais em nosso favor. Mas quando eles chegarem para nos ajudar, eles precisam encontrar ressonância em nós. Eles precisam encontrar uma ponte para acessar o nosso coração. Eles precisam encontrar uma estrada pavimentada. E nesse sentido, eles precisam encontrar naquele que deseja ser auxiliado também o hábito de estabelecer essa conexão com as forças superiores da vida, que só através da oração se conquista. Então, a prece, queridos amigos e queridas amigas, é um ato de caridade sobre esse duplo aspecto considerado. É um ato de caridade que nós podemos fazer para o nosso semelhante. É um ato de caridade que nós podemos receber do nosso semelhante. Mas também, e fundamentalmente, é um ato de caridade que nós podemos fazer para conosco mesmos. Para conosco mesmos. Para que nós possamos, então, nos acostumarmos com essa conexão estabelecida com os nossos amigos espirituais. Aqui, para terminar esse nosso bate-papo, Revista Espírita, de 1861. No mês de novembro, há uma mensagem que Kardec coloca de um espírito que assinou como sendo um espírito familiar. Aliás, ele assinou teu espírito familiar. Teu espírito familiar. Em determinado momento da mensagem, ele é quase poético na sua prosa. E diz o seguinte: orar, palavra descida do céu, é a gota de orvalho no cálice de uma flor. É o sustentáculo do caniço durante a tormenta. É a tábua do pobre náufrago durante a tempestade. É o abrigo do mendigo e do órfão. É o berço para a criança dormir. Emanação divina. A prece nos liga a Deus pela linguagem, fazendo-o interessar-se por nós. Orar a Ele é amá-lo. Suplicar-lhe por um irmão é um ato de amor dos mais meritórios. Vinda do coração. A prece contém a chave dos tesouros da graça. É o econômico que dispensa benefícios em nome da infinita misericórdia. A alma é levada para Deus por um desses impulsos sublimes da prece, desprendida do seu envoltório grosseiro, apresenta-se cheia de confiança diante dele, segura de obter o que pede com humildade. Orai. Orai. Fazei um reservatório das vossas santas aspirações, que será despejado no dia da justiça. Preparai o celeiro da abundância, tão precioso durante a escassez. Escondei o tesouro de vossas preces até o dia escolhido por Deus para distribuir o rico depósito. Acumulai para vós e para os vossos irmãos o que diminuirá as vossas angústias e vos fará transpor mais rapidamente o espaço que vos separa de Deus. Aí ele fala mais um pouquinho para terminar. A oração é a âncora de salvação que impedirá a destruição do vosso navio tão agitado pelas desordens do mundo. A oração
é a âncora de salvação que impedirá a destruição do vosso navio, tão agitado pelas desordens do mundo. É por isso que, mais uma vez, chamando o poeta novamente, a princípio é um rumor do coração que clama, asa leve a ruflar da alma que anseia e chora. Depois, é como um círio hesitante da aurora, convertendo-se após em resplendente chama. Então, ei-la vibrar com estrela sonora, é a prece a refulgir por milagrosa flama, glória de quem confia o poder de quem ama, por mensagem solar, cindindo os céus afora. Depois outro clarão do além desce e fulgura, é a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Irmão, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração nós bradamos, Pai Nosso, e através dessa luz Deus responde, meus filhos. Um beijo, meus queridos amigos. Muito obrigado pelo carinho que nós sentimos aqui, a nós direcionado. Um abraço carinhoso a todos os queridos amigos do Centro Espírita Luz Divina e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Que brevemente nós possamos nos encontrar em mais uma atividade, renovando e reforçando os laços de amizade, de fraternidade e de amor que nos unem. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe. Luiz, cadê você? Tá por aí? Se tiver, apareça. Tá no mudo ainda, viu, Luiz? Toda a nossa gratidão a você por ter atendido ao nosso pedido, né? Ao nosso chamamento e ter nos trazido uma palestra maravilhosa que vai servir de reflexão aí durante muito tempo, né? Esse é o momento de oração, as dificuldades são muito grandes e estamos juntos. Vamos para a luta. Fazemos a prece, Luiz? Prece final, por favor. Vamos lá. Jesus querido, diante das nossas reflexões da noite, amigo divino, o que podemos dizer nesse instante? Senão expressar a nossa gratidão por todas as benesses recebidas. E por refletir sobre o valor da oração direcionada aos nossos semelhantes, rogamos, Jesus querido, por todos os nossos irmãos e irmãs, que nesse momento enfrentam o cadinho do sofrimento, reparador, nas muitas provas que ainda fazem parte desse nosso mundo, em especial nesse momento de pandemia. Aos nossos irmãos, notadamente do norte do nosso país, do estado do Amazonas, que enfrentam o desafio das dificuldades do atendimento hospitalar. Nós sabemos da presença dos queridos amigos da espiritualidade, envolvendo e atendendo a todos, e procurando ao máximo suavizar as duras provações que os atingem. Que a nossa oração nesse momento, Jesus querido, seja mais um bálsamo de luz, que esses nobres amigos da espiritualidade possam se utilizar em favor dos nossos irmãos. Que seja uma gota, um orvalho que alivie a sede de refazimento espiritual de cada um. Por eles nós oramos e a eles nós dedicamos
o máximo de amor que brota dos nossos corações. Eis aqui os teus servos, Jesus querido. Utiliza-nos no limite das nossas possibilidades e retira de cada um de nós que aqui nos encontramos reunidos, o máximo das nossas energias, do nosso magnetismo curador, dos nossos fluidos, em favor desses irmãos, em favor dos profissionais já exaustos que os atendem, em favor dos seus familiares que enfrentam momentos de sentida angústia natural em função do contexto. Que todos eles, e nós outros que aqui nos encontramos, possamos relembrar a tua inesquecível voz, falando na acústica dos nossos corações. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E assim seja, Senhor. E assim seja. Muita paz, meus amigos. Um abraço, Luiz.